Seguimos falando do tarifaço porque Estados Unidos e União Europeia chegaram a um acordo. Os produtos europeus passarão a serem taxados em 15% e não mais em 30%, como tinha sido anunciado. Essa nova tarifa também se aplica a automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos. Já o aço e o alumínio seguem com uma sobretaxa de 50%. O bloco também investirá 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos e firmará contratos, acordos para a compra de energia e também equipamentos militares norte-americanos. Enfim, várias informações referentes a essas negociações que acontecem entre países. No caso, alguns países com os Estados Unidos, né? Noticiamos na semana passada o Japão e agora nesse fim de semana a União Europeia chegando a um acordo. Programas Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Um forte abraço a você que gosta da Jovem Pan, nos acompanha pelas ondas do rádio, você que é de São Paulo, pelo 100,9 aqui da Rádio Jovem Pan, principalmente os taxistas e os motoristas de aplicativo. Obrigado pela audiência, viu? Por prestigiar a Jovem Pan e o programa Pingos nos Is. Notícia em destaque: Estados Unidos e União Europeia chegaram a um acordo sobre a taxação e conseguiram reduzir a tarifa de 30% para 15%. Começar essa com o Dávila, que acompanha muito essas movimentações internacionais. Dávila, apesar de parecer uma notícia positiva, e naquela foto em que Donald Trump aperta a mão da Ursula von der Leyen, ela está estampando um sorriso, várias lideranças europeias acharam um péssimo negócio, né? Muitas reclamações quando olham para essa tarifa de 15%. O que a gente precisa ponderar quando a gente observa uma redução de 50%, mas que não alcança o objetivo ou a necessidade de alguns países? Quais nações serão mais prejudicadas, Dávila? Caniato, numa União Europeia com 27 estados, nunca ninguém vai estar totalmente feliz. Reclamar faz parte do jogo. Mas olha, hoje é um programa educativo em relações internacionais. Nós discutimos 1h30 do que não se deve fazer na diplomacia. Pegar uma guerra comercial, transformar em bravata para colher um pouco de aumento de popularidade e deixar a conta para o brasileiro pagar. Não ter uma estratégia clara e objetiva de negociação em setores fundamentais que poderiam ajudar a melhorar a competitividade do país, a produtividade, a modernização do nosso parque industrial. Não usar isso como uma boa desculpa política para abrir a economia brasileira, que é uma das mais fechadas do mundo. Não fizemos nada disso. O que vai acontecer? 1º de agosto, 50% de tarifa, e provavelmente vai ser o único país do mundo a receber 50% de tarifa. O resto vai ficar entre 15% e 20%. Agora vamos ver o caso da Europa. A Europa estava numa situação dramática também, estava em 30%, caiu 50%, como você falou. É algo a ser comemorado. E outra, uma estratégia objetiva de negociação. Então, qual foi essa estratégia objetiva? Primeiro, reduziu de 30% para 15% as tarifas para produtos europeus exportados para os Estados Unidos. Segundo, tem uma lista de produtos de tarifa zero. E aí tem lá avião, chip, produtos químicos, coisas fundamentais para o aumento de competitividade da Europa. É isso aí, precisa chip. A Europa vem perdendo a guerra da produtividade com os Estados Unidos, principalmente na questão tecnológica. Em outras indústrias está mais ou menos equilibrado. Mas na questão tecnológica, os Estados Unidos abriu um gap gigantesco em relação à Europa. Por que avião é importante? Porque, de novo, é o terceiro item, comprar mais produtos americanos. E para quê? Para defesa. A Europa vai investir 5% do PIB em defesa. Vai investir muito. E é um pouco do que o Beraldo fala. Isso sim, você vai fazer uma política para defender a indústria de defesa da Europa, criar incentivos para que dependa menos dos Estados Unidos, faz todo sentido. Eu entendo, isso faz um total sentido para a Europa. Então, não é uma negociação ideal? Não é uma negociação ideal. Principalmente a França sempre reclama com produtos agrícolas, né? A França tem aquele negócio com a agricultura
A agricultura da França não consegue competir com a agricultura americana, com a agricultura do Brasil, com a agricultura da Austrália. Então, é assim, eles estão sempre ali reclamando de alguma coisa. Mas quem vai mais sofrer com essa negociação, principalmente industrial, é a Alemanha, que já topou, porque sabe que é uma perda de curto prazo por uma coisa de ganho a longo prazo, porque isso vai ajudar a modernizar o parque industrial da Alemanha. Então, não é uma negociação ideal? Não, não é. Agora, o difícil não foi selar o acordo com Donald Trump, Caniato. O difícil vai ser ratificar o acordo entre os 27 membros da Comunidade Europeia. Pois é, programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque. Hoje, como bem disse o Dávila, né, os tarifaços, as tarifas anunciadas por Donald Trump e a maneira como os vários países têm tratado dessa questão. A gente traz principalmente as informações sobre as estratégias ou a maneira como o Brasil tem se organizado para tentar reverter, adiar, diminuir essa tarifa, mas também os exemplos bem-sucedidos, talvez, de alguns países que conseguiram alcançar acordos. No caso, o Bloco Europeu, a União Europeia, chegando a esse acordo, uma redução para 15%, Beraldo. O que é preciso considerar? Principais pontos? Você acha que trata-se de uma taxação que será utilizada por Donald Trump? No início do programa a gente falava sobre isso, né? Uma tarifa geral. Me parece que esse vai ser o patamar mais baixo, mas ele vai instituir essa tarifação para todo e qualquer país, né? Dificilmente haverá um país que não terá uma taxação pelo menos de 15%. Então, dá para considerar que foi um bom acordo? Caneto, e nós temos que observar a realidade do mundo hoje. E essa realidade é que, primeiro, os Estados Unidos está impondo tarifa a todos os países. Então, não é que um país vai ser mais competitivo do que o outro. O que pode haver, e o Dávila trouxe esse exemplo da indústria bélica, em razão do aumento de investimento em defesa dos países europeus, você tem ali interesses pontuais, mas, no geral, todos os países vão pagar mais tarifas e vão cobrar mais tarifas também. A tendência, no meu modo de ver, é que nós tenhamos um mundo funcionando à base de um patamar tarifário mais alto. E aí tem uma outra questão. Os estados, vários estados, países europeus, o próprio Estados Unidos, estão sofrendo muito com uma pressão orçamentária que eles não estão conseguindo administrar da forma adequada. Eles precisam de mais receita. E esse aumento da necessidade de receita tem a ver também com uma realidade do mundo. Se nós olharmos para o futuro, e o Brasil vai ter que encarar isso, mas, por ser Brasil, certamente vai encarar isso de forma tardia, nós estamos vendo a inteligência artificial representar uma nova revolução industrial. Muitos, e não é só da indústria, é também da prestação de serviços, mas muitas das tarefas, das atividades que hoje são feitas por alguém, passarão a ser feitas por um sistema de rede de inteligência artificial. E essas pessoas, elas teriam que se atualizar, teriam que ampliar o seu conhecimento, buscar uma nova vocação, uma nova atividade. Mas isso, como você tem uma baixíssima qualidade de ensino, também os Estados Unidos passa por esse problema, não é tão intenso como o Brasil, tem outras características, mas o americano médio, ele está ficando mais medíocre. O brasileiro médio também, a qualidade de ensino no Brasil, com esse modelo que temos aí de Paulo Freire, etc., condenou uma geração do Brasil a um conhecimento muito limitado. E agora, na hora de se modernizar, de se atualizar para o mundo em transformação, isso não vai ser possível. E os estados, os países, vão ter que lidar com a realidade de que um número crescente de pessoas passará a viver do auxílio do governo, mas não da forma irresponsável que existe no Brasil. É preciso se criar uma nova dinâmica onde as pessoas tenham condição de minimamente conseguir sobreviver, né? E os estados estão cada vez mais pressionados, em razão disso, a se prepararem para esse futuro em que a obrigação social terá um custo aumentado. E, de uma certa forma, as tarifas têm uma atuação dentro dessa nova dinâmica mundial. Pois bem,
olhando para esse cenário, olhando para a realidade da Europa, olhando para a realidade dos Estados Unidos, esse acordo está de excelente tamanho. É claro que será um desafio aprová-lo, porque quando você precisa de 27 ali participando, votando, etc., é sempre complicado. Mas a tendência é que seja aprovado. E a Europa, então, se adeque a essa nova realidade. E nós vamos ficar aqui chorando, esperneando, usando toda essa problemática real da forma supérflua do interesse eleitoral e, no futuro, teremos que lidar e pagar um preço mais alto em razão dessa demora e dessa irresponsabilidade para tratar de um assunto tão importante. Pois é, redução de 30% para 15%, a União Europeia vai investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos, inclusive vai firmar acordos para comprar energia, equipamentos militares, e disse que também a União Europeia vai substituir o gás e o petróleo comprados da Rússia por gás, petróleo e combustíveis dos Estados Unidos. Enfim, isso pode nortear, talvez, os negociadores brasileiros para tentarem um acordo com os Estados Unidos, pensar numa diminuição da taxa de 50%, talvez para 25%. O problema são as contrapartidas, né, Kriegner? Não dá para o governo brasileiro dizer a Donald Trump, bom, vamos investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Não tem a menor condição, né? A gente está falando de um bloco poderosíssimo aqui, mas quais poderiam ser contrapartidas do Brasil para tentar negociar com os Estados Unidos? Tem algumas coisas que nós poderíamos oferecer que seriam interessantes para Donald Trump? Falam daquelas terras com minérios raros, né, Kriegner? Exatamente, Caniato. Tem a terra dos minérios raros, que nós mencionamos anteriormente, que não precisa ser uma necessária concessão ou mesmo cessão absoluta, mas alguma coisa que seja viável para ambas as partes. Nós temos também as questões de exploração de petróleo que acontecem ali na Bacia Amazônica, que poderiam ser aceleradas. Existem negociações de bases que podem ser estudadas, bases americanas que foram completamente abandonadas e tem sido um instrumento de segurança pública para dentro de países da América Latina muito eficiente. Então, são possibilidades ali que só de falar nisso, muita gente já se arrepia, fala, nossa, isso é invasão americana. Mas não, a gente pode olhar de maneira pragmática e entender quais são os limites para que isso venha a ser aplicado, fora as outras questões comerciais mesmo, né? Mas eu queria chamar a atenção para esse caso da União Europeia, que eu acho que vai ser muito simbólico para nós brasileiros e para o governo, para a articulação do governo brasileiro, caso o governo brasileiro ainda estiver interessado em fazer um bom trabalho, né? De olhar como vai ser a reação de França, Alemanha e Itália. Esses são três países que em diferentes proporções têm um bom relacionamento com o presidente Trump, com o atual governo americano, e que agora já se posicionaram com certa preocupação. A França tem sido veemente nisso, mas a Itália e a Alemanha também demonstraram desconforto com esse acordo que foi firmado agora. E diante desse desconforto, como é que esses grandes aliados vão conseguir recorrer, ou que tipo de recursos eles vão apresentar para os Estados Unidos e para a União Europeia para tentar frear alguma coisa ali que esteja gerando esse desconforto, né? Isso pode ser uma aula para os negociadores brasileiros, de como é que agora esses parceiros, e mais uma vez reforça o pragmatismo do governo Donald Trump, de como é que esses parceiros ideológicos por parte do governo americano, com exceção da França, né, que não tem essa mesma, compartilha mesmo desse posicionamento ideológico, mas esses ainda assim mantêm uma proximidade, como que esses conseguem contornar um acordo que na visão deles não é o ideal, mas na visão do governo americano é sim. Então, esse resultado vai trazer para a gente aí talvez alguns caminhos, mas de novo, isso se o governo brasileiro estiver interessado em de fato fazer um acordo que venha beneficiar o Brasil. Quer dizer, só para a gente fechar rapidamente, Beraldo, você tem algum complemento a fazer quando a gente olha para as contrapartidas que foram oferecidas pela União Europeia? O Brasil poderia oferecer o quê? Não, Caniato, o Brasil tem instrumentos para oferecer desde que ele entenda que os Estados Unidos é um parceiro comercial estratégico.
né? Muita coisa poderia ser melhorada no Brasil para ampliar essa relação com os Estados Unidos, porque hoje o Brasil é um país hostil até para receber investimentos, sobretudo investimentos de longo prazo. Então, nesse momento, as armas do Brasil, elas estão aí, podem ser usadas, mas o Brasil não demonstra interesse em fazê-lo. Tá certo, olha só, várias manifestações aqui. Wagner Martins, obrigado pela audiência. Paulo Santos, e os 77% da Venezuela? Ninguém comenta, se referindo a uma taxação imposta pela Venezuela aos produtos brasileiros, né? Taxação que pode variar, acho que de 15% a 77%. Não todos os produtos receberão essa taxação. Paulo, você não acompanhou o programa na semana passada. Tratamos disso, inclusive. Busca no YouTube que você certamente poderá acompanhar as análises dos nossos comentaristas.